Olá, turma boa. Vou começar aqui falando do capítulo 3 do nosso livro, da segunda série. Vamos falar aqui sobre procariontes. Lembrando que procarionte nada mais é que bactérias. Antigamente os procariontes, gente, eles estavam agrupados no reino Monera, mas a partir de estudos de Wilson, em 1970, esse táxon parou de existir. Ele quer falar o seguinte, que o termo Monera refere-se ao plural de vários procariontes. Então, para nós entender o que são os procariontes, vamos entender os domínios que é bactéria e arqueia, que mais na frente nós vamos falar de cada um, tá certo? Para vocês entenderem aí, viu? Turma boa, vamos nós. Então, as bactérias, como vocês sabem, muitas delas são nocivas aos seres humanos, entretanto, não são tão nocivas assim para o ser humano. Algumas espécies de bactérias atuam como decompositora, devolvendo aí a matéria orgânica de volta para a natureza. Existem espécies fotossintetizantes, como podemos mencionar as cianobactérias, que realizam fotossíntese assim como águas e plantas, com liberação de gás oxigênio para a atmosfera. Existem também bactérias sulfurosas púrpuras e as verdes, que realizam a fotossíntese, mas não oxígeno, mas com liberação de enxofre. Existe também certas espécies de bactérias, gente, que vivem em associação benéfica com o nosso organismo, como ocorre na nossa flora intestinal, responsável assim por produzir vitamina K. Então, as bactérias que vivem na nossa flora intestinal é responsável por sintetizar a vitamina K, certo, gente? Existem também algumas espécies de bactérias que realizam fermentação, utilizadas na indústria de alimentos para a produção de iogurtes e queijo, por exemplo. Existem bactérias e cianobactérias que conseguem fixar também o nitrogênio, que é essencial para a fabricação de proteínas e ácidos nucleicos pelas plantas, tá certo, gente? Existem também algumas espécies de bactérias que fazem fermentação, que pode ser alcoólica, lática e acética, e existe bactéria que realiza a respiração aeróbica com presença de oxigênio e anaeróbia sem presença de oxigênio, tá certo? Ao falar do tópico 2 do nosso livro, que fala da diversidade morfológica em procariontes, vamos citar que os procariontes são sempre unicelulares, formados pela única célula. Lembrando que elas medem cerca de 0,5 micrômetro a 5 micrômetros. Elas são menores que as células eucarióticas, que são as células que compõem o nosso corpo, o corpo humano. Há, no entanto, exceções, como a bactéria namibiense, que mede cerca de 0,75 milímetro, e a Filchersoni, que mede cerca de 0,6 milímetro de comprimento. Ambas dessas bactérias podem ser vistas a olho nu, tá certo, gente? Beleza? Vamos entender também quanto à morfologia das bactérias. Elas podem apresentar em forma de cocos, bacilo, vibrião, espirilo e espiroqueta. No caso, apenas cocos e raramente bacilos são responsáveis por formar colônia. Dada a sua estrutura, seu arranjo celular, se for cocos, se for a união de dois cocos, você tem diplococo, de vários cocos, pode ser streptococcus, pode ser sacinas e pode ser estafilococcus, tá certo, gente? Então, vamos entender também que as cianobactérias são unicelulares, microscópicas, até filamentosas e visíveis sem o auxílio de equipamentos. Então, ao falar também das arqueias, podemos citar também que elas podem formar cocos, bacilos e helicodiases. Então, são os formatos delas, como as piroquetas e os espirilos. A espécie com forma não usual para um procarionte, como é o caso da espécie Pyrochidium, que vive em fontes termais onde a temperatura é da ordem de 110 graus Celsius, tá certo, gente? Então, uma parte do nosso livro que fala e colocando em foco, ele cita a parte de... ele fala assim, faz uma indagação. Existem procariontes multicelulares? Acredita-se, devido a essa forma deles formar colônias, bactérias, elas podem ser chamadas como seres multicelulares. Alguns estudiosos do Brasil eles descobriram a Magnetoglobes multicelulares, que é um tipo de bactéria globular, que ela se comporta de acordo com o polo magnético da Terra. Ela é multicelular por natureza, certo? Então, a espécie que foi encontrada aqui pelos cientistas brasileiros, como o cientista Henrique Lins,
de Barros, físico do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e Fernanda Abreu, Juliana Lopes, Carolina Keren e Ulisses Lins, do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falarmos da parede celular bactéria, que é o tópico 3 do nosso livro. Nós temos que falar que a bactéria apresenta a parede celular sempre composta de peptidoglicanos, que é polímeros de aminoácidos associados a disacarídeos, mas na arqueia a parede celular é variável nas diferentes espécies. Pode ser de polissacarídeos complexos associados a proteínas. Algumas poucas espécies de arqueias e das bactérias não têm parede celular. Entre as bactérias que não têm parede celular, micoplasma que causam a pneumonia branda. Micoplasma pneumoniae, causa essa pneumonia branda, tá certo? Vamos entender aí no tópico 3.1, referente à coloração GRAM. Coloração essa que é utilizada nos laboratórios de análises clínicas. Ele foi desenvolvido em 1884 pelo bacteriologista dinamarquês Hans Christian Gram. Então ele elencou as bactérias em dois grupos, gram positivas e gram negativas. As gram positivas, gente, vai sempre ter uma cor roxa em função da sua parede celular ser muito grossa, né? Ser uma parede muito grossa composta de peptidoglicano. Já as bactérias gram negativa, elas sempre vão ter uma cor vermelha, porque sua parede celular é muito fina, tá certo, gente? Vamos lá no tópico 4 do nosso livro, que é o domínio bactéria, certo, gente? Domínio este, onde podemos encontrar uma grande diversidade de bactérias nos ambientes. A semelhança das arqueias, a espécie que vivem em vários locais, a maioria dos seres vivos não consegue sobreviver, como geleiras, vulcões, nuvens, tá certo? Fontes termais, profundezas oceânicas, onde as fontes termais, a temperatura varia de 65 graus a 95 graus. Existem bactérias que sobrevivem a altos níveis de radiação ultravioleta, ao peróxido de hidrogênio, a radiação gama. Então, no domínio de bactéria, podemos citar cianobactérias, o único grupo de bactérias que realiza fotossíntese liberando oxigênio. Então, antigamente chamada de algas azuis, as cianobactérias podem apresentar diferentes tonalidades, desde verde azulado até marrom avermelhado. Então, os pigmentos fotossintetizantes podemos citar clorofila A, ficoeritrina, pigmento vermelho, ficocianina, pigmento azul. Então, algumas cianobactérias também apresentam clorofila B. Elas podem ser encontradas, as cianobactérias, cristais de gelo, pode ser encontrada em águas aquecidas de fontes termais, pode ser encontrada na superfície do planeta em locais onde a temperatura é acima de até 70 graus, certo? Então, essa espécie de cianobactérias, gente, também pode ser utilizada como fonte potencial para numerosos produtos biologicamente ativos, como na uso da farmacologia, com atividade citotóxica, antifúngica, antibacteriana, antivirótica, imunossupressora e antitumoral. Então, aí são algumas das funções das cianobactérias nesse domínio aí, bactéria. Também há de falar também no tópico 4.1 sobre a reprodução das bactérias. Vocês sabem que a maioria das bactérias elas se reproduzem por bipartição, nada mais é que elas se dividem em duas com a mesma carga genética, tá certo? Como elas fizessem clones de si mesma na bipartição. Então, há de se falar na reprodução em três formatos que a bactéria se reproduz. Ela pode se reproduzir por conjugação, transformação e transdução. Na conjugação você tem a união de duas bactérias unidas entre si, formando a ponte citoplasmática, em que a bactéria doadora vai multiplicar seu DNA, vai fazer um DNA de forma circular, e esse DNA circular vai para a bactéria receptora pela essa ponte citoplasmática, certo, gente? E na transformação, é outra forma de reprodução, uma bactéria absorve moléculas de DNA disponível no meio em que elas vivem, incorpora aí esse DNA, e essas bactérias ficam com a constituição genética modificada. Na transdução, você tem a transferência de genes de uma bactéria para outra por intermédio de um vírus. Caso essa bactéria sobreviva à infecção viral, ela passará a apresentar novas características que serão transmitidas aos seus descendentes.
Ao falarmos do tópico 4.2 do nosso livro, vamos falar das bactérias e a saúde humana. Vamos começar com alguma doença causada por bactérias. Podemos falar o botulismo, né, que é causado pelo Clostridium botulinum, que é uma ingestão, nada mais é que a transmissão, que é a ingestão de toxina liberada por essa bactéria, principalmente alimentos de conserva e alimentos enlatados. A característica da infecção sempre vai ser: a toxina vai bloquear a transmissão dos impulsos nervosos para os músculos. E as medidas profiláticas sempre vai ser cuidados higiênicos ao processar alimentos, não consumir alimentos contidos em latas estufadas. Outra doença causada por bactéria, cólera, causada pelo agente etiológico Vibrio cholerae. Então, a modo de transmissão, ingestão de água, alimentos contaminados pela bactéria. A característica dela é uma diarreia acentuada, com cãibra, diarreia em forma de água de arroz, causa vômitos. Sem tratamento pode ocorrer morte por desidratação e pode ocasionar também paralisia nos rins. Como medidas profiláticas, você tem tratamentos doentes, saneamento básico, consumo somente de água potável fervida, clorada e filtrada, higienização de verduras e frutas, consumo apenas de frutos do mar bem cozidos. Qualquer luxo causada pelo agente etiológico Bordetella pertussis é outra doença causada por bactéria. Então, modo de transmissão: inalação de gotículas espalhadas no ar, pela fala, tosse, espirro, de pessoas contaminadas pela bactéria. Característica da infecção: febre baixa, coriza, tosse seca, vômito. Pode ocorrer também complicações como pneumonia, convulsões e hemorragias cerebrais, etc. As medidas profiláticas da qualquer luxo: você tem tratamento, tratar o doente, claro, vacinação, evitar contatos com doentes. Difteria ou croup, que é a Corynebacterium diphtheriae, que é o modo de transmissão da inalação de gotículas eliminadas no ar pelo nariz e pela boca de pessoas contaminadas pela bactéria. A característica da infecção: a bactéria produz uma toxina que afeta principalmente cavidades nasais, tonsilamídalas, que é as amígdalas, faringe, laringe, e pode ocorrer morte por asfixia na difteria. Medidas profiláticas: tratamento dos doentes, vacinação, evitar contato com o doente também, né, gente? A febre maculosa, Rickettsia rectis. Então, é uma modo de transmissão dela picada, gente, do carrapato, né? Em fase do seu ciclo de vida conhecido popularmente como micunhos, quelavos e vermelhos ninfas. Esses carrapatos são ectoparasitas, principalmente de mamíferos como morcego, gambá, cachorro, boi e capivara. E após a picada do carrapato contaminado, o período de incubação varia de 2 a 4 dias, certo? 2 a 14 dias. Então não há vacina e não é transmitido de pessoa para pessoa. A característica da infecção da febre maculosa é febre, vômitos, dor de cabeça e musculares, manchas vermelhas no corpo. Caso não haja tratamento, o quadro pode evoluir até a morte. Como medida profilática, você tem que evitar caminhar em locais onde está infestada de carrapatos, claro, sem proteger o corpo, andar sempre com calças compridas e botas. Caso seja necessário caminhar caso seja necessário, não caminhar nesses locais onde você vê que tem carrapatos, né? Facilmente vê um animal cheio de carrapatos. Hanseníase é outra doença causada por bactéria. Tem como agente etiológico Mycobacterium leprae, certo? O modo de transmissão geralmente vai ser sempre por bacilos liberados por pessoas infectadas, principalmente pelas secreções respiratórias. Ela tem como característica afetar o sistema nervoso, causando vários sintomas como falta de sensibilidade nas áreas acometidas e suas lesões na pele e diminuição de força muscular. Medidas profiláticas: tem o tratamento doente, vacinação com a vacinação ABCG. Outra doença causada por bactéria, leptospirose. Leptospirose é a bactéria do gênero Leptospira. Ela geralmente, modo de transmissão, pela urina de animais como o rato, que está contido na sua urina, vai leptospira. E essas leptospira penetram no seu corpo, principalmente por pequenas lesões na sua pele. Mas podem entrar também pelas mucosas, boca, olho, nariz. Característica da infecção sempre vai ser febre alta, vômito, dor de cabeça, dores musculares, aumento do fígado, hemorragia digestiva, lesões na pele,
problema respiratório podendo correr à morte. Como medida profilática, prevenção da enchente, ficar o menor tempo possível nessas águas e sempre lavar os objetos que entrar em contato com essas águas contaminadas com água sanitária e depois passar sabão, tá certo, gente? E também tratamento do lixo para evitar a proliferação de ratos. Meningite epidêmica, que é outra doença causada por bactéria, Neisseria meningitidis, conhecido como meningococo. Então, a forma de transmissão, inalação de gotículas de pessoas que estejam doentes com essa bactéria. E a forma de característica da infecção, ela sempre vai afetar as meninges da medula, encéfalo, ocorre dor de cabeça intensa, febre, rigidez da nuca, vômito, enjaços, pode evoluir até a morte. Medidas profiláticas é tratar os doentes, claro, vacinação, evitar ambientes abafados com aglomerações, claro, isolar pessoas contaminadas por essa bactéria. Outra doença causada por bactéria, pneumonia bacteriana, que é Streptococcus pneumoniae, e também Diplococcus pneumoniae. Então, uma transmissão, inalação de ar contaminado, né, por essas bactérias. A característica da infecção, claro, uma infecção no pulmão. E a medida profilática, tratar, claro, o doente e evitar contato na fase de manifestação da doença. Sífilis, treponema pálido, a forma de infecção dela por relação sexual, também por via congênita da placenta, a mãe passa para o feto, da placenta para o feto. A característica da infecção, geralmente a inflamação da pele, nos ossos, doença respiratória, esterilidade pode ocasionar também, pode causar a morte do feto. E eles podem nascer normalmente apresentar os problemas da doença. Medida profilática é tratar, claro, o doente e evitar a relação sexual desprotegida, sem a camisinha. O tétano, outra doença causada por bactéria, Clostridium tetani. Então, geralmente a forma de transmissão são os esporos desse bacilo, claro, que são encontrados principalmente no solo, pode penetrar no corpo humano e pode ocorrer uma lesão causada por objetos contaminados. Característica da infecção, geralmente os bacilos liberam uma neurotoxina que desencadeia principalmente fortes contrações musculares e pode ocorrer parada respiratória ou cardíaca. Medida profilática é a vacinação com reforço a cada 10 anos, certo? Do tétano. Tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, a bacilo de Koch. Inalação, a forma de transmissão, inalação de gotículas espalhada no ar pela fala tosse de pessoas já contaminadas. As características da infecção, ela vai atingir os pulmões, claro, vai provocar infecções, pode passar para o sangue e a linfa, atingindo outros órgãos, como fígado, baço, medula óssea, rins e sistema nervoso. A forma de medida profilática é vacinação com BCG e tratar o doente. No tópico símbico, nós temos que falar do dorminarqué, axé, arqué. Então, são as famosas bactérias extremófilas, né, que vivem em ambientes muito extremos, onde a maioria dos seres vivos não consegue sobreviver. As arqueias de principal interesse estão as halófilas extremas, que vivem em ambiente com sal, metanogênicas, e também as termófilas extremas. A metanogênica, como o próprio nome já serve, ela vai produzir metano como um subproduto do seu metabolismo. Geralmente ela não vive em presença de locais onde tem oxigênio, claro, são comuns no intestino de ruminantes e de seres vivos. Ocorre também nos pântanos, em sedimentos sonóxicos, sem oxigênio e ricos em matéria orgânica presente no fundo de lagos e mares e no solo de floresta, certo? Turma boa. Halófilas extremas, como o próprio nome já está dizendo, vivem em ambiente que o sal é extremo, como o Mar Morto e em salinas, mas elas podem formar colônias e algumas dessas espécies ela deixa a água com aspecto de cor rosa ou púrpura avermelhada, em função da presença do pigmento Bacteriorhodopsina. A Bacteriorhodopsina ela absorve luz solar e essa energia é utilizada para a síntese de ATP e ao processo fotossintético mais simples, e nenhum outro grupo de ser vivo realiza esse processo. As termófilas extremas são outras bactérias que vivem arqueias, né, gente, no domínio de bactéria, que vivem em ambientes aquáticos, onde a temperatura da água é elevada e elas se multiplicam melhor, claro, em temperatura entre 60 e 150. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima aula.
Obrigado.